Que o Mestre Jesus possa entrar no nosso coração e na nossa mente, abrindo o nosso entendimento para esse tema que diz respeito a uma das leis de Deus, que é a lei do perdão. Quando eu peguei esse tema, quando eu recebi esse tema da espiritualidade essa semana para palestrar, eu fiquei aflito, muito aflito. Me deu uma angústia muito grande. Eu pensei assim, meu Deus, como que tu queres que eu fale sobre perdão e libertação num momento desse, que o nosso povo está sofrendo com tamanha atrocidade? Todos nós acompanhamos o cenário das últimas semanas, né? Aqui em Santa Catarina, dos últimos dias, e eu creio que todo irmão, irmã espírita, cristão, sentiu a dor no coração, né? Sentiu a angústia e a aflição, e muitos de nós nos sentimos revoltados e indignados. Então eu sentei e pensei em Jesus. Então eu vi Jesus na cruz, pregado, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Depois veio a cena de Jesus nas montanhas, falando as bem-aventuranças, dizendo: Pai, bendito aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Em seguida, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu fiquei refletindo nas palavras de Jesus, na dor de Jesus, naquele tempo. Nós costumamos estudar muito pouco sobre as leis de Deus. Essa é a verdade. Nós gostamos muito de gritar aos quatro ventos que somos espíritas, espiritualistas, que somos pessoas cristãs e religiosas. Mas a verdade é que nós muito pouco estudamos a nós mesmos. Muito menos ainda estudamos as leis de Deus, as leis do funcionamento do universo. Essas leis, elas são perenes e imutáveis. Quando a gente começa a dedicar um pouquinho do nosso tempo para refletir, tentar entender a profundidade do amor de Jesus e das leis de Deus, a gente começa a ter uma faísca dessa compreensão e começa a despertar dentro de nós um desejo muito grande de mudança, que a doutrina espírita chama de reforma íntima. Jesus tinha uma sabedoria tão grande que ele, no Sermão da Montanha, nos seus ensinamentos aos apóstolos diariamente, ele trouxe lições tanto para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, para a cura das nossas doenças, quanto trouxe lições para o nosso convívio coletivo e para a melhora do planeta como um todo. Algumas das quais nós ainda nem desvendamos, ainda estamos a estudar e tentar compreender. Então, eu estou aqui como irmão de vocês que não sabe de todas as coisas, que não tem todas as respostas, mas que tem muitas perguntas. Uma delas é: o que de fato é perdoar?
Qual é o entendimento de perdão que eu tenho nesse momento da minha vida, para a minha vida, para a minha família, para a minha comunidade e para o mundo? É fato que cada um de nós está num grau de compreensão das leis que o Espírito da Verdade vem nos revelar através da doutrina espírita e que a própria ciência nos traz em diferentes graus. Cada um de nós tem o seu grau de entendimento. E cada um de nós ama a Deus de acordo com o nosso entendimento e aplica na vida a compreensão das leis de Deus de acordo com o nosso entendimento. Certa vez, um discípulo de Jesus perguntou a ele: mas mestre, quantas vezes eu devo perdoar? E aí tu te reporta para aquele tempo, onde os judeus, cristãos, seguidores de Cristo, eram perseguidos, espancados, mortos e assassinados todos os dias. E Jesus olhou para ele e disse assim: ora, perdoai 70 vezes 7. Dentro dos conhecimentos esotéricos, cabalísticos e tal, o número 7 é um número que tem uma profundidade gigantesca. Está relacionado ao sétimo raio. Para quem estuda aí a Fraternidade Branca, está relacionado ao próprio Jesus, a Saint Germain, a chama violeta da transmutação e da transformação, mas está relacionado a um entendimento de ciclo, de continuidade, de evolução, de despertar a mente que tem a condição de transmutar, de fazer, de renovar, de renascer, de ressuscitar. 70 vezes 7. Ou seja, Jesus disse: vós tens que exercitar o perdão todo dia. Porque a todo dia, todo o tempo, até que a perfeição seja atingida, vocês vão errar, vocês vão ferir e vocês vão ser feridos. E nós não podemos querer que seja aplicado para nós um peso e uma medida, e para o outro um peso e uma medida diferente. Eu fico pensando, será que eu não estava lá? Será que nós não estávamos lá? Apedrejando e aplaudindo a crucificação do Mestre? Será que nós não estávamos entre aqueles ignorantes daquele tempo? Será que nós não estamos nesse momento cometendo essas atrocidades, essas mini atrocidades no seio das nossas famílias? Qual é o nosso entendimento de perdão, de se perdoar? Todos nós queremos nos libertar do sofrimento, da dor. Eu tenho formação acadêmica em toda essa área de tratamento, terapia. Sou mestre em medicinas tradicionais, orientais. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses 27 anos é que por trás das doenças e das dores sempre tem um sofrimento. Sempre tem um componente psicoemocional aderido.
mágoa. Quando a gente diz no dito popular que a tristeza adoece, a mágoa adoece, a raiva causa úlceras, gastrites, a ansiedade causa ataque cardíaco, é verdade. O medo, a insegurança afeta nossos rins, é verdade. Por trás de todas essas doenças tem situações emocionais pretéritas ou do nosso cotidiano, né, do nosso presente mais próximo, que não estão bem resolvidas, as quais nós precisamos refletir e perdoar. Então, um ditado manezinho que eu adoro, e todo mundo que já assistiu às minhas palestras já ouviu esse ditado que eu sempre falo. Seu tanso, deixa-os para trás mente, olha-os para frente mente, meu filho. Olha aí, ó. Falei muito rápido? É manezinho, é fogo, né, cara? Sempre fala rápido. Deixa-os para trás mente e olha-os para frente mente. Sabedoria do manezinho. Na verdade, tem muita coisa sábia nos nossos ancestrais, né? Nas diferentes culturas ancestrais nossas. Mas a verdade é que quando a nossa mente fica grudada, aglutinada no passado, nós não vivemos o presente. A nossa energia se divide, se dissipa. Às vezes se estagna. Nosso ki, a nossa energia, por exemplo, no fígado, se estagna por mágoa e ressentimento. Quando nós nos sentimos ressentidos, magoados, quando nós não conseguimos perdoar algo e também não falamos sobre isso para abrir a nossa compreensão, quando nós não perdoamos e não nos perdoamos simultaneamente, não nos perdoamos por não ter tomado tal decisão ou tal decisão, e não perdoamos o outro pelo aquilo que ele fez, a nossa mente fica aglutinada num fluxo de passado. E o fluxo de energia do fígado, que deveria, e de sangue, que deveria estar fluindo suavemente por todo o corpo, não consegue fazer isso. Isso gera uma coisa chamada estagnação de ki do fígado. E isso é precursor de inúmeras doenças. E assim por diante, os outros órgãos, as outras vísceras, as nossas juntas, nossas articulações. Por que meus joelhos doem tanto? Já fui em todos os médicos, tomei todos os remédios, fiz 5 cirurgias e o joelho não melhora. Porque nós estamos buscando sempre fora a solução dos problemas, né? Hoje ainda eu falava para um paciente, eu dizia, olha, alguns problemas levam 5 anos para surgir, outros 10, outros levam 20. Energia, sangue, hormônios, batendo na mesma tecla o tempo todo. O tempo todo. Durante anos e anos e anos. E aí vocês querem que tudo se solucione assim. Mas de onde veio o problema? Por que meus joelhos doem? Nós vamos entender a psicossomática da dor. Se for estudar isso, por isso que eu digo que nós estudamos muito pouco a nós mesmos, né? As leis do céu e da terra e do homem, nós estudamos muito pouco. Você começa a estudar, começa a entender que cada peça do nosso corpo está ligada à nossa mente, às nossas emoções. Nossos joelhos estão muito relacionados à nossa capacidade de nos dobrar, não nos dobrar no sentido de nos humilhar, mas de abaixar e levantar, se curvar e se estender. Quando a nossa personalidade tem uma fixação na intransigência
Meu jeito está certo. Quando nós não temos a flexibilidade, a humildade nas relações ou em uma relação específica, de acordo com aquela vivência paterna, materna, enfim, nós começamos a ter êxtase de fluxo de energia. E a êxtase de fluxo de energia gera êxtase de fluxo de sangue. E essa deficiência que vai se somando nasceu lá na nossa mente. Mas ninguém nunca me ensinou isso. Aprendendo agora. Aprendendo um pouquinho agora. Seja mais humilde, mais flexível. As pessoas não têm a obrigação de pensar como você, de entender da mesma forma que você. Elas estão, cada uma delas está em momento evolutivo e de compreensão diferente. Veja bem, nós não temos que aceitar tudo, principalmente aceitar aquilo que vai contra a própria lei cósmica. A lei de amor, a lei de preservação à vida, a lei da sobrevivência. Nós não temos que aceitar tudo, mas nós também não precisamos ficar raivosos, enfurecidos, magoados e ressentidos. Nós temos que entender que as leis divinas dão conta. E que nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Porque se nós começarmos a mudar o nosso karma pessoal, as relações na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, se cada um de nós fizer isso na nossa vida, o mundo vai melhorar. A nossa comunidade vai melhorar. A nossa família vai melhorar e a sociedade vai melhorar. Mas, sobretudo, nós vamos melhorar. Nós vamos nos curar de muitas coisas. O perdão não só liberta, o perdão cura. Cura mesmo. Eu vi muita gente adoecer ao longo desses 27 anos por mágoa, ressentimento e tristeza. E vi muita gente se curar porque conseguiu deixar o passado para trás. Conseguiu soltar aquilo que não dependia dele. E conseguiu focar e se concentrar nas coisas que podia mudar de verdade. Tem aquela frase famosa que diz assim: Deus, dá-me serenidade para entender que algumas coisas eu não posso mudar, não estão ao meu alcance. Dá-me coragem para mudar aquelas que estão ao meu alcance, que dependem de mim. E me dá sabedoria para discernir umas das outras. As leis de Deus são imutáveis, perenes. E a justiça de Deus é implacável. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês podem ter certeza disso. Dentre as leis de Deus existe a lei do perdão. Mas o que é necessário para que haja o perdão? Primeiro, o próprio Cristo falou sobre isso. Arrependimento. O que é arrependimento? Chorar, se lamentar? Não. Isso acontece às vezes. Mas arrependimento é reconhecimento luminoso. É quando a alma coloca a sua luz diante da situação, das coisas, e ela te mostra que aquilo está em dissintonia
com as leis cósmicas, com a lei de felicidade e amor. Quando você reconhece que o seu ato, a sua palavra, o seu pensamento está gerando sofrimento no outro ou em si. Não é dizer assim, me perdoa, estou arrependido. Isso é só palavra. Você pode falar, sinto muito, deve. Você deve se desculpar. Mas não da boca para fora, por favor. Antes de fazer isso, reflita, sinta, veja, escute. Perceba o sofrimento que suas palavras, pensamentos e ações estão gerando no teu irmão, na tua irmã, nos filhos e filhas de Deus que estão à tua volta. Essa aflição, esse sofrimento, quando você consegue perceber, ter clareza disso, essa clareza é arrependimento. Mas para que haja perdão, não basta o arrependimento. É necessário que haja compaixão. Mas o que é compaixão? É sentir pena? É dizer tadinho, tadinha? Não. O conceito mais claro que eu ouvi de compaixão até hoje foi o conceito de saber do fundo da alma que o outro, reconhecer através da empatia que a natureza divina, que a natureza luminosa predominou no outro. E estar disposto a soltar, a largar, a libertar. Então, larga o passado. Aquela relação já foi. Aquilo já passou. Seja responsável pelaquilo que você fez, isso sim. Assuma, reconheça e saiba que você está diante das leis do céu e da terra, diante das leis imutáveis do cosmos. As leis do mundo são mutáveis. Nós podemos aprovar, construir, desconstruir, criar novas leis de acordo com as necessidades da nossa sociedade. De tempos em tempos os homens mudam as leis de acordo com seus interesses, suas necessidades. E isso está sempre em sintonia com o nosso karma coletivo. Mas essas leis não são as leis do universo, não são as leis do céu e da terra. Essas leis são leis impermanentes. As leis de Deus, elas são leis perenes, imutáveis. A lei de causa e efeito é imutável. A lei de amor e caridade é imutável. Tudo que nós damos, nós recebemos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Todos nós erramos o tempo todo. E acertamos também. Às vezes acertamos. Então, a pergunta para hoje é a pergunta de alguém que não sabe. Eu não sei.
Eu não sei de tudo. É a pergunta: onde, como, de que forma está nesse momento o meu entendimento de perdão? Quem será a minha referência para uma vida melhor, para uma vida livre de sofrimento e de dor? A minha é Jesus. A minha referência é Jesus. É muito para aprender com ele ainda. Que a luz, o amor do Mestre Jesus possa libertar as mentes e os corações aflitos dos encarnados e desencarnados aqui presentes. Vamos fechar os olhos um minuto. Eu vou ensinar uma formulazinha que eu adoro ensinar para meus pacientes, que ajuda a trabalhar o perdão. Alguns talvez conheçam. Ho'oponopono. Podem repetir. Ho'oponopono. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Pensa naquela pessoa, naquela situação que te angustiou, te afligiu. Não importa se foi essa semana, se foi mês passado, se foi há um ano. Mesmo que essa pessoa já não esteja mais entre os encarnados. Solta. Ho'oponopono. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Sinto muito por não ter sido como você gostaria que eu fosse. Como eu gostaria que você fosse. Me perdoe por eu não ter a compreensão para evitar este sofrimento. Te amo, porque em mim e em ti habita Deus. Sou grato pela oportunidade que o universo me dá de melhorar a cada dia. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs.